Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Meu nome é Alexandre. Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre um tema muito especial: Carnaval na visão espírita. Mas antes disso, vamos fazer nossa prece para que nós possamos harmonizar o nosso ambiente e seguirmos com o auxílio e a proteção de toda espiritualidade boa e amiga. Então vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, ao iniciarmos hoje o nosso estudo, pedimos a assistência dos benfeitores espiritual, dos nossos mentores, a fim de que nos esclareça e nos dê discernimento que necessitamos para compreendermos os teus ensinamentos. Que possamos, Mestre Jesus, acima de tudo, saber repetir os seus exemplos no nosso dia a dia. Mestre, possa nos dar força, coragem e perseverança para enfrentarmos todas as dificuldades do nosso dia, que nos livre de todos os males. Fazei com que possamos compreender melhor os seus ensinamentos e que possamos aproveitar as inúmeras oportunidades que nos surgem ao longo da nossa caminhada. E assim, Mestre Jesus, protegido e amparado em Teu nome, iniciamos as nossas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos? Então chega essa época do ano, o Carnaval. O Brasil, principalmente, parece mudar de ritmo. As cores ficam mais vibrantes, a música vai ganhar mais força e o mundo inteiro volta os olhos exatamente para o nosso país. Por que isso? Nós estamos falando exatamente o quê? Do Carnaval no Brasil. Então o Carnaval é uma das festas mais populares e conhecidas do planeta, não é só no Brasil não. Né? Então, diante disso tudo, vão surgir algumas reflexões para nós espíritas, reflexões muito importantes. Por exemplo, é interessante a gente saber de onde que veio o Carnaval, de onde surgiu o Carnaval, como a espiritualidade observa esse período. Podemos nós, enquanto espíritos, participar dessas festividades? Então, para nós podermos compreender melhor essas questões, vamos tentar entender como é que surgiu o Carnaval, a história do Carnaval. Então o Carnaval, na realidade, ele surgiu como uma festa de origem pagã, que está ligada às celebrações greco-romanas, lá de trás, né? E posteriormente, com o crescimento do cristianismo, a igreja instituiu o quê? A quaresma, né? O intervalo de 40 dias entre o Carnaval e a Páscoa. Mas para que servia a quaresma? Esse tempo, né, de 40 dias, exatamente por ser uma festa pagã, um carnaval, é em que os cristãos, na quaresma, eles se preparavam espiritualmente para celebrar o quê? A ressurreição de Jesus, segundo a Igreja Católica. Né? Então, no Brasil, o carnaval ele foi introduzido pelos portugueses no período colonial. Né? E quando nós falamos de carnaval, nós lembramos de quê? A gente não pode esquecer, né? Nós lembramos de alegria, de festa. Como não falar dos desfiles das escolas de samba, de arte, de beleza e também de descanso, né? Descanso para muitos de nós que já não participamos desse carnaval, dessa festividade. Então já são muitos de nós já procuramos o quê? Um recanto, um lugar para descansar e exatamente o quê? Para refazer nossas energias. Né? Então, apesar do Carnaval ele ser marcado pela alegria, nós precisamos ressaltar que nesse período muitas pessoas enxergam nas comemorações, muitas pessoas utilizam essas comemorações para extrapolar os seus instintos. O que eu quero dizer com isso? Né? Eles vão extrapolar no uso do álcool, das drogas, né? E muitas das vezes o que? Práticas irresponsáveis de sexo, o que vai contribuir de uma certa maneira para quê? Para o aumento da violência e de diversos outros crimes.
Mas o que a espiritualidade fala sobre isso? Isso são fatos que nós constatamos através dos telejornais, através das nossas observações, né? Que o carnaval ele mexe em toda a psicosfera do nosso planeta, né? Por que não dizer, todos esses nossos instintos mais primitivos, eles vêm à tona. Mas o que a espiritualidade vai falar sobre isso? Então, segundo a espiritualidade vem nos trazer que essas atitudes, né, esse uso excessivo de álcool, drogas, né, eles vão gerar o quê? Eles vão fazer com que a psicosfera da Terra ela fique mais pesada, o que vai exigir um intenso trabalho de auxílio de quem? Nas colônias espiritual, do mundo espiritual. Por isso, o alerta é para que todos se divirtam com responsabilidade e cuidado. O carnaval está aí, nós não temos como fugir disso, então o que nós temos que fazer é vibrar e pedir que as pessoas tenham responsabilidade, evitando o quê? Ambientes propícios a influências negativas, influências, né, quando eu falo influências espirituais, influência dos encarnados e influência dos desencarnados. Então Bezerra de Menezes, ele vem nos explicar as origens do carnaval, né? Ele vem nos dizer que o carnaval, a origem do carnaval, ela se perde no tempo, né? E destaca que durante o carnaval vai haver o quê? Vai haver um intenso, como eu já falei, um intenso trabalho das equipes espirituais, exatamente o quê? No socorro de encarnados e desencarnados, envolvidos exatamente o quê? Nos desequilíbrios que esse período de carnaval vai nos trazer. Em função, de novo, em função de quê? Em função desses excessos, né? Então, a orientação espírita não é de condenação, mas de prudência e vigilância, né? Nós não devemos julgar, nós não devemos condenar, apenas nós devemos o quê? Orar e vigiar, ou vigiar e orar. Então ele fala, né, em prudência, a espiritualidade fala em prudência e vigilante, além da prática da indulgência e não do julgamento. Lembrando que cada um está no seu tempo, cada um faz o que acha melhor para si, porque cada um tem o seu livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer disso. Assim, o que é recomendado pela espiritualidade é exatamente o quê? Que nós devemos manter o nosso equilíbrio, nós devemos ter responsabilidade com nossas atitudes e sermos fiéis aos ensinos cristãos. Buscando sempre o quê? Com isso, né? Buscando com isso preservar o nosso bem-estar físico e espiritual em todos os dias de nossa vida, não só no carnaval, mas em outras épocas fora do carnaval também. Essa é a recomendação. Então, à luz da doutrina espírita, esses excessos que nós já falamos, eles geram consequências físicas e espirituais de tal maneira que como nós já falamos, vão poluir a psicosfera e, em função disso, vai favorecer o quê? A aproximação de espíritos desequilibrados. Nós falamos muito na doutrina espírita das afinidades, dos espíritos afins. Então, nós não podemos esquecer que da lei do livre-arbítrio, como eu falei, nós não podemos julgar, nós não podemos criticar, ou melhor, julgar nem condenar, porque, conforme a lei do livre-arbítrio, cada indivíduo é responsável por suas escolhas. Mas também nós não podemos esquecer que cada um é responsável pelas suas escolhas, mas também existe o quê? A lei de causa e efeito. Toda ação gera uma consequência. Não é isso? Então nós temos que tomar cuidado. Então toda causa tem um efeito e nós não podemos esquecer que em função dessas consequências, elas vão gerar uma oportunidade de aprendizado. Nós vamos aprender, nós temos que aprender com isso, em função que das nossas escolhas certas ou erradas.
Então, continuando a falar do carnaval, né, com o tempo, o carnaval ele foi assumindo características cada vez mais voltadas para o prazer e a liberdade dos sentidos. Então ele passou a ser visto como um espaço, um momento para quê? Para as pessoas extravasar as emoções, liberar, né, as paixões, e depois, teoricamente, o que acontece? Geralmente, elas se arrependem e vão buscar o arrependimento. Por quê? Tomaram decisões que não foram as mais corretas, porque muitas das vezes estavam eles estavam entorpecidos, né, pelo ambiente, até pelas drogas, né, lícitas e não lícitas, vamos dizer assim. Então isso é muito importante. Então nesse processo, o carnaval, isso é muito interessante, eu estava falando sobre isso aqui, achei interessante. Nesse processo, como eu estava falando, o carnaval passou também a ser associado ao deus Momo. Quem era o deus Momo? O deus Momo, por isso que tem, né, o rei Momo no carnaval. Esse deus Momo, ele era símbolo de prazer e de alegria, desenfreada. Assim, nós podemos dizer que aquilo que poderia ser um momento de renovação interior, muitas das vezes se transformou em um período marcado pela exaltação dos excessos de tudo quanto é tipo e da própria sensualidade, como nós já falamos também. E é justamente nesse ponto que a doutrina espírita ela nos convida a refletir um pouco mais de profundidade e buscar um pouco mais a fundo sobre isso. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós não podemos esquecer, né, que é o livro, deveria ser nosso livro de cabeceira, nós aprendemos que o verdadeiro progresso espiritual ele acontece quando conseguimos dominar o quê? As nossas más inclinações, as nossas inclinações inferiores. Como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando as nossas imperfeições e buscando o nosso equilíbrio moral. Então o Evangelho também fala que o homem verdadeiramente, porque ele vai falar do homem de bem, né? Ele fala do homem de bem lá no Evangelho, então o homem verdadeiramente de bem é aquele que vai lutar contra as suas más tendências. O vício, por exemplo, né? Essas exaltações que nós falamos ainda há pouco, né? O vício, a sexualidade. Então nós vamos lutar contra nossas más tendências e vamos procurar a nossa transformação moral. E essa transformação, ela tem que ser o quê? Contínua, a todo momento. E nós temos que ter a noção que a felicidade real, ela não existe nesse planeta de provas e expiações. Mas nós vamos ter momentos felizes em função de quê? Em função do momento que nós temos a paz de consciência. Quando nós temos a consciência tranquila, lembrando que nós somos espíritos e nós apenas estamos num corpo material, mas nós somos espíritos. Então nós nos reportando lá no livro, né, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, encontramos relatos impressionantes sobre o quê? Sobre o trabalho da espiritualidade superior, exatamente durante o quê? Esse período de carnaval. Essa obra, ela nos permite enxergar um pouco dos bastidores do mundo espiritual, revelando o quê? Uma realidade que muitas das vezes nós ignoramos. Nós ignoramos o quê? Todo o amparo que a espiritualidade boa e amiga, ela vem nos trazer nesse momento de festividade do carnaval. Os benfeitores espirituais, eles descrevem que muitos espíritos que ainda estão presos às fortes sensações da matéria, não conseguem se libertar desses impulsos após a morte. Então, muitos que desencarnam ao longo do carnaval, principalmente, eles saem daqui, né? Porque nós sabemos que não tem saltos, tudo é contínuo, né? O processo é contínuo. Então, ele sai daqui ainda muito materializado e muito apegado a esses vícios. E nesses ambientes, né, de exagero, vamos dizer assim, emocional, sensorial, eles disputam o quê? Como verdadeiros
eficaz a energia vital das pessoas encarnadas, porque eles precisam disso. Eles precisam que você que está encarnado, você vão ingerir álcool, vão utilizar o fumo, vão usar outras drogas de maneira geral. Para quê? Através de você ser encarnado, eles vão poder o quê? Se aproveitar desse coisa. Então, o que eles fazem? Eles estimulam esse consumo. De novo, lembrando que, né, o que você está fazendo, o que você está pensando, a afinidade. Né? Então, eles vão, através desses nossos irmãozinhos afins, eles vão o quê? Eles vão nos estimular a esse uso exagerado, exatamente como eu falei, né? De bebidas alcoólicas, o uso de drogas, né? Eles vão excitar as emoções e as paixões. E muitas das vezes eles vão o quê? Nos utilizar como intermediários inconscientes, participando dessa experiência por meio quê? De ligações fluídicas que se estabelecem. Nós também estudamos bastante isso no meio espírita e nós sabemos como é que isso funciona. Então, essa interação, essa afinidade, ela é tão grande que, segundo a espiritualidade, chega até a ser difícil, né, segundo os relatos dessa espiritualidade superior, distinguir quem é que está influenciando quem, se é o ser encarnado ou o ser desencarnado. Tamanha a sintonia e o intercâmbio vibratório que se estabeleceu nesse ambiente entre esses dois seres. Então, grupo de espíritos desequilibrados se movimentam nesse cenário, tentando o quê? Influenciar quem? Os foliões, que estão lá, vamos dizer assim, desprotegidos, não estão focados, eles só querem aproveitar o momento. E eles fazem o quê? Eles vão induzir pensamentos negativos, estimulando o quê? Comportamentos perigosos, ampliando conflitos, provocando quedas morais, que muitas vezes geram processos obsessivos duradouros. Outros, ainda, né, mais endurecidos, eles vão buscar vítima em potencial, aproveitando exatamente o quê? Aproveitando exatamente essas fragilidades emocionais para iniciar exatamente o quê? Esse processo de obtenção espiritual, que muitas das vezes, segundo a espiritualidade, se estende por anos, trazendo sofrimento tanto para o encarnado quanto para o próprio espírito obsessor. Então, ainda, né, segundo a espiritualidade, há relatos que chegam a mencionar, né, que chegam a fazer comentários sobre as fantasias. Né? Eles chegam a dizer que algumas fantasias que são utilizadas nessas festas, elas são inspiradas inconscientemente em regiões inferiores do plano espiritual. Para a gente poder ver como é que é. E quando observamos tudo isso, observamos exatamente o quê? As consequências desses excessos que nós praticamos, muitas das vezes inconsciente ou consciente, não sei. Né? Então, muitas das vezes, isso é muito complicado. E ainda, falando da espiritualidade, Emmanuel nos alerta que determinados atos, que aparentemente assim, passageiros, podem comprometer uma existência inteira. Então, nesses momentos que nós podemos baixar a guarda, nós podemos ter uma atitude que possa comprometer todo o nosso processo reencarnatório. Ele fala, pode comprometer uma exigência inteira, porque essas consequências espirituais das nossas escolhas, isso é muito importante, de novo, o livre-arbítrio, elas vão acompanhar, ou melhor, elas vão nos acompanhar além, muitas das vezes, além dessa reencarnação. Né? Elas vão muito além disso, muito além dessa encarnação. Nós não podemos esquecer que nós somos espíritos imortais, nós nascemos várias vezes, nós vivemos várias existências. Então, né, aquilo que deveria, na realidade, como nós falamos no começo, né, uma manifestação de alegria, muitas das vezes transforma as ruas em ambiente de promiscuidade,
Exigindo o quê? Exigindo, inclusive, muitas das vezes, ações do poder público para conter situações de violência e desordem. Não é isso que a gente vê no carnaval? Não é isso? Brigas, morte, né? Assassinato. Né? E diante de tudo isso, é importante compreender o quê? Nós temos que ter em mente que o carnaval, ele não necessariamente ele é bom ou ele é mau. Depende o quê? De quem está vivendo. Nós não podemos esquecer que o carnaval em si, ele sustenta, através do trabalho, muitas famílias. Ele gera muito emprego. E por quê? Além disso, ele representa a cultura de um povo, a arte, música, expressão popular, fruto do talento de grandes compositores e, mais do que isso, né, a criatividade do povo brasileiro. Então, como eu falei, a gente não pode rotular o carnaval de bom ou mal. Bom ou mal é como nós vamos estar vivendo esse carnaval. O problema em si não está na festa do carnaval, está na forma com que cada um de nós vai escolher vivenciá-lo. Então, quando o carnaval deixa de ser um espaço de convivência saudável e passa a ser esse espaço, como eu falei anteriormente, de promiscuidade, violência, roubos, assassinato, né? Quando eu falo violência de uma maneira geral, ele perde o quê? A oportunidade de ser um momento de renovação das energias, renovar energias boas, quando a gente falar de arte, música, né? As energias boas, e acaba se transformando para muitos em experiências dolorosas que vão deixar marcas profundas, né? Como doenças, gravidez não planejadas, arrependimentos e, como nós falamos aqui também, né? Até mesmo processos obsessivos. Antigamente falava muito, né? A carne nada vale. Mas o Espiritismo, ele nos ensina que a carne, né, ou que a carne é fraca, ele nos ensina que a carne é um instrumento sagrado. Nosso corpo material é um instrumento sagrado. Ele é um depositário, um receptáculo divino, né, concedido ao Espírito por Deus para o nosso crescimento e aprendizado. E nós não podemos esquecer que o Espírito é o comandante dessa máquina. E sim, né, nós precisamos o quê? Aprender a valorizar e a respeitar esse corpo que não é nosso. Esse corpo que foi nos cedido por Deus, que Deus nos confiou para que nós cuidássemos dele. Então, podemos utilizar esses dias de carnaval para uma boa leitura, para uma convivência familiar, para estudar, buscar momentos de paz interior. Não é isso? Aqueles que possuem convicções religiosas podem aproveitar para retiros espirituais, encontros de estudo, reflexões evangélicas, atividades fraternas, e aí vai, né? Etc. E é importante lembrar que não é o carnaval que define o quê? O comportamento do indivíduo. É o indivíduo que define, de novo, como irá vivenciar o carnaval. Então o carnaval, nós não podemos rotular de bom ou mal. Depende de quem está vivendo o carnaval. Então muitas das vezes o ser humano ele vai carregar esses conflitos íntimos, especialmente relacionados a essas emoções e à sexualidade, e apenas encontra nesse período uma oportunidade o quê? De expressá-los. E é aí que recordamos o quê? A orientação de Paulo de Tarso, que ele diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a liberdade é uma conquista divina, mas a responsabilidade é a sua companheira inseparável. Não podemos esquecer isso. Então, ao longo do tempo, as religiões, movimentos espiritualistas passaram a oferecer alternativas saudáveis para esse período, como encontros, né, momentos de estudo, retiros, e aí vai. Então o carnaval, né,
o carnaval pode ser transformado em um momento que útil para o nosso desenvolvimento espiritual através do estudo. Então, afinal, né, o ser humano ele pode se transviar em qualquer época do ano, nós não podemos esquecer isso. E também pode escolher crescer espiritualmente em qualquer momento. Então, de novo, para a gente poder iniciar o nosso encerramento, né? A diversão do carnaval, nós podemos dizer que ela não é errada, desde que vivida com consciência e respeito ao corpo. Instrumento esse, como eu já falei, que foi nos dado por Deus. Então, alerta que as influências nocivas, ela não depende do local físico, mas também de pensamento e desejos cultivados. O que nós estamos buscando? Então, que nós possamos, meus irmãos, utilizar esse período para nós repormos nossas forças, fortalecer, né, os nossos laços familiares, cultivar momentos de alegrias saudáveis, brincar, descontrair, descansar, mas sem permitir que a liberdade se transforme em desequilíbrio. Que possamos lembrar sempre que somos espíritos imortais, caminhando sob orientação divina, chamados o quê? A construção de bem, da luz e do amor em nossas vidas. E que, se possível, nós possamos também refletir sobre o uso dos recursos que muitas das vezes nos são destinados e nós utilizamos, né, em excesso. Lembrando, né, que existem ainda muitos irmãos que ainda necessitam do pão, de um gesto de carinho, de uma palavra de esperança, uma oportunidade de recomeço. Isso, porque no final de tudo, não podemos esquecer que a verdadeira alegria é aquela que nasce da consciência tranquila, do coração em paz e da certeza que nós estamos caminhando passo a passo na direção da luz que Jesus nos ensinou a buscar. Então, meus irmãos, fiquem com Deus hoje e sempre. E agora nós vamos para a nossa prece final. E vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, de infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre e amigo de todas as horas, que possamos, nesse momento de reflexão, ter aprendido as suas verdadeiras lições e que possamos a todo momento ser inspirados a servir no bem e que nós saibamos aproveitar todos os seus ensinamentos e colocá-los em práticas em nossas vidas e em nossos corações. A espiritualidade amiga que nos auxiliou durante esse estudo, nossos sinceros agradecimentos e pedimos que tudo ocorra da melhor maneira possível e que possamos, Mestre Jesus, a partir de agora, dizermos graças a Deus e darmos por encerrado o nosso estudo. Que assim seja. Meus irmãos, muito obrigado, que todos tenham um bom carnaval.